A Igreja da Matriz é um ponto bem conhecido para toda a região. Ela sempre foi naquele formato? Sim, então, aquele prédio é um prédio construído em 54 até 66. Já é o quarto templo naquele espaço, né? Já tinha sido primeiro feito por Gaspar Vaz, depois um colonial e depois um outro com a fachada eclética, e agora é esse estilo romano. Então, assim, tem prédios em Mogi que são icônicos, mas que não são tão antigos, né? Hoje está dentro da casa dos 60 anos, 70 anos, mas são construções a partir desse momento da história. Então, houve ali uma adaptação, construindo um prédio maior para acomodar mais fiéis. Mesmo assim, hoje é pequeno. Sim, Né? verdade. Mas é uma catedral que guarda muita coisa da história de Mogi. Exemplo, os vitrais. Todos os vitrais são nomes de devotos falecidos, que a família compra o vitral, coloca o nome do devoto e doa para a igreja. O sino da igreja foi fundido com os sinos anteriores, foi derretido, e nele tem gravado o nome das famílias e de falecidos, também que doaram verba na época. O Cristo, feito pelo Vanderbilt, que é um artista plástico que morava na cidade. Então, assim, são vários elementos daquele templo que são importantes para o cotidiano da cidade. E Glau, como você avalia a preservação, né, e a valorização do patrimônio cultural daqui da cidade? Então, nós estamos num momento que o CONFAP, que é o Conselho de Patrimônio, está completando 20 anos, no próximo dia 30 de maio. Então, nesse olhar, nós temos então uma cidade que está estabilizada. Se o CONFAP não tivesse feito um bom trabalho lá há 20 anos atrás, nós tínhamos perdido e tínhamos desenfreado muito mais coisas do patrimônio. Precisamos ainda fazer muito mais coisas? Sim, mas acho que nós estamos num trilho, num caminho, num sentido de conseguir, né, cada vez mais criar ferramentas para auxiliar tanto o proprietário que tem um bem tombado, quanto salvaguardar um bem que é importante para a história da cidade. Né? O CONFAP hoje e também a própria cultura da cidade leva as suas experiências para outros municípios. Exemplo, Suzano, recentemente, esse ano, criou agora um departamento de patrimônio e um conselho. Então, assim, muita coisa de Mogi eles usaram como uma experiência lá, isso é muito importante. E os funcionários são importantes. Nós temos na cultura, né, o Birajara, o Bira já está há 30 anos na cultura, e os 20 do CONFAP ele está à frente. Ele fundou o CONFAP junto com o professor Jurandir. Então, é um funcionário de carreira que está na Secretaria de Cultura e tem um trabalho brilhante nessa área e deixa um legado importante para a cidade aí, né, para as próximas gerações, em que ele conseguiu plantar uma sementinha e está colhendo hoje frutos importantes. E como você avalia Mogi das Cruzes antiga para agora, que está quase completando 463 anos? Então, ainda é uma cidade que me orgulha por essa relação tradicional. Mogi tem a tradição muito bem aflorada e que coloca, né, de certa maneira, Mogi no radar de cidades importantes históricas do Brasil e que tem um viés de desenvolvimento turístico também muito importante. Nesse caminho, Mogi das Cruzes tem as suas tradições, tem suas festas, manifestações, e isso não dá aquele caráter ainda da cidade 100% do asfalto, do concreto, como a gente vê. Eu consigo sair do centro da cidade e em 10 minutos ou em 7 minutos eu estou no meio da Mata Atlântica, que é a borda da Serra Tapetia. Então, assim, eu tenho uma conexão com a natureza, com a história. Eu não tenho uma cidade ainda amordaçada, como a gente vê pelo Brasil. Então, a gente tem uma cidade que tem a sua face muito colorida e com diversos momentos e sentimentos diferentes, né? É uma cidade que tem um carnaval, tem o samba, tem as suas congadas, tem as suas religiosidades, não só católica, mas a muçulmana, a evangélica e basicamente também as de matriz africana, candomblé, umbanda. Tem um panorama enorme de possibilidades em que quem ganha é quem explora a cidade, quer conhecer e vai explorando esses
tesouros que estão por aí espalhados. E é uma das cidades aqui da região que mais preservam, né, essa tradição, né, de todos esses eventos, né, que a cidade promove durante o ano. Sim, então as outras cidades acabaram perdendo, de certa maneira, algumas referências. Por exemplo, Suzano mesmo, o carnaval faz um bom tempo que não se faz carnaval de escola de samba, né? Mogi está na retomada agora de ter toda essa relação. Nós temos a Liga de Escola de Samba, mas assim, dentro das diversas influências, né, da cultura popular, Mogi conseguiu muito pelo individualismo do grupo em si e lutar por aquele grupo. Né? Alguns grupos lutam por si próprios, outros conseguem se unir em coletivo, mas assim, é aquela coisa de você enfiar a mão no bolso, tirar o dinheiro para precisar fazer alguma intervenção. Não depender, né, de verbas do governo do estado. São basicamente feitas por gosto e por o querer das pessoas. Né? A fé aos divinos é porque ela existe pela a Associação Pro Divino, que foi fundada lá em 1994, entendeu? Se não tivesse a Pro Divino, a festa não seria a festa que é hoje. Então, assim, em todos os âmbitos a gente percebe que a vontade é o que move essa preservação. Né? E quando falta vontade, acaba caindo no esquecimento. E a população tem um principal, né, papel nisso. Sim, tudo. Com certeza. O principal papel é nós, né, o indivíduo. Eu falo que nós somos passageiros, a festa fica, a manifestação fica. É importante nós fazermos nossa parte até onde nós conseguíssemos fazer e lutar por isso. Mas se a gente deixar de lutar, ela vai acabar, ela vai parar e infelizmente a gente perde um patrimônio riquíssimo para a região e para o Brasil também. Né? E falando um pouco sobre turismo, você considera que Mogi é uma cidade turística ou ainda falta um longo percurso para que isso se torne real? Pela experiência que eu vejo de outras cidades que eu viajo, eu conheço um pouco as políticas públicas, eu entendo que Mogi tem um pouco mais, né, de relação com o turismo de fim de semana. Tá? Não vai ser um turismo estabelecido da pessoa passar uma semana aqui, mas sim um fim de semana, vir no sábado ou ficar no sábado para domingo. Mas esse curto tempo de 1 a 2 dias, nós temos vários potenciais que podem ser explorados, desde o turismo religioso, o turismo rural, ao turismo de aventura. Né? Principalmente o de aventura, nós temos vários coletivos e grupos aqui muito consolidados que trabalham com diversas ferramentas já estabelecidas. Mas como eu disse, o próprio Mogiano não conhece a cidade. Né? O pessoal vem para cá para fazer trilha porque ouviu falar de Mogi em outras cidades. Pela qualidade das trilhas. Né? Nós temos cachoeiras que pouca gente conhece, na região de Coatinga, de Itaquaruçu. Nós temos pedras que a pessoa pode escalar. Então, assim, fora o turismo histórico, né? Que cada vez mais com as políticas públicas, nós estamos estabelecendo rotas dentro do centro histórico e também em outras partes do município. Né? O artesanato também está muito forte. Nós temos o projeto Mogi Feito à Mão, que é de artesãs, né? Um projeto que já vem de longa data na Secretaria de Cultura, que consegue trazer o artesanato de Mogi para a venda. Né? Então, as próprias artesãs montam suas feiras. Então, Mogi aos poucos se estabelece. Né? O que falta mesmo é ter, né, esse direcionamento consolidado e que Mogi consiga cada vez mais esse panorama e ser vista, né, por outros lugares daqui do Alto Tietê e da região. Certo. Você pode citar aí alguns pontos que são mais procurados aqui da cidade? Então, hoje, dentro do turismo rural, né, as pessoas vêm para conhecer algumas propriedades, exemplo de morango, né, e flores, as orquídeas, e depois vão até alguns produtores muito específicos. Né? Então, um exemplo, a micro-orquídea, no bairro do Cocuera. Alguns vêm para a Casa Cerâmica do Casarão do Chá. Todo domingo tem as feiras do Casarão do Chá. Então, a Festa Divina vai atrair um público específico agora, durante os tempos de festa. E, então, esses nichos trazem para Mogi, né, o turista que já está basicamente condicionado àquele eixo. E fora, como já disse mesmo, de turismo de aventura. Né? Então, quem curte bike, quem curte trilha, quem curte fotografia de aves e observação de aves, pela Mata Atlântica nós temos aqui na região. E fora isso daí também nós temos todo esse panorama também das pessoas virem para cá para poder também usufruir da vida noturna ou até mesmo de restaurantes.
tem alguns nichos bem específicos da cidade e referenciais. Sim. E Mogi das Cruzes, você acha que tem se desenvolvido de maneira satisfatória para os mogianos? Então, Mogi nos últimos anos, Mogi cresceu demais. Né? Então, o crescer não quer dizer que ela se desenvolveu. Né? Hoje, principalmente, é o desenvolver da cidade. Deixar uma cidade com as ferramentas com qualidade, os serviços com qualidade. Então, isso é o principal ponto que a atual gestão está desenvolvendo, né, dentro desses âmbitos. Porque quanto mais ferramentas nós criamos, mais lugares, isso gera muita despesa para o Estado. Né? E com toda a crise que gerou a pandemia, né, então isso impactou o governo federal, estadual e o municipal. Então, de certa maneira, nós temos que pensar nas qualidades, e esse ponto, né, desse desenvolvimento é importante. Né? Nós temos no Brasil inteiro pessoas passando fome. Então, acho que isso é um ponto crucial para a gente pensar que eu não estou ajudando as pessoas, às vezes, em outra cidade, às vezes no bairro do lado da minha casa. Então, isso acontece, está sendo criado políticas públicas para poder acabar com isso, né, ajudando as pessoas a serem inseridas no mercado de trabalho, a dar ferramentas para ela ter condições, né, de se voltar ativo em sociedade e conseguir ser um cidadão com dignidade, com seu emprego, com saúde e educação garantidas, né? Os principais. E muita gente esquece, acha que a cultura não é importante nesse âmbito, mas assim, a pessoa que tem o hábito cultural, e a cultura acaba, de certa maneira, ajudando muito na saúde, porque ela acaba afastando a depressão de muitas pessoas, ela leva as pessoas para um tipo de dança, para um tipo de aprendizagem de música, então ela vai coibir um Alzheimer, ela vai coibir uma doença vascular, o divertimento, a risada também, então tudo isso ajuda no desenvolvimento da cidade. Então a cultura é um dos nichos importantes, é uma das ferramentas fundamentais para toda essa complexidade que é basicamente a sociedade hoje contemporânea que está em crise. Exatamente. E quais projetos da Secretaria de Cultura você participa hoje? Então hoje nós estamos à frente com o Departamento de Patrimônio, nós temos hoje, né, os roteiros muito estabelecidos, né, que dentro do roteiro do patrimônio, né, existem 2 roteiros específicos que um é o Trilhos do Bonde, que é um passeio diurno para conhecer a cidade, que nós estamos voltando com ele, vai ser 2 domingos por mês, e o Noites de Mistério, que é 2 vezes ao mês, né? Temos roteiros, ou conhecer o Centro Histórico, ou conhecer o Cemitério São Salvador à noite, ou o Hospital Arnaldo Pesutti, pontos da cidade. Esse ano nós vamos ter também para conhecer a Serra à noite, observação de aves noturnas e animais com hábitos crepusculares. Então, dando a noção de que nós temos muito patrimônios espalhados pela cidade, não só na zona central. Temos a Capela São Sebastião lá em Itaçupeba, e assim a gente vai levando, né, o cidadão em torno de 50 a 100 pessoas para conhecer esses pontos. Né? O Arquivo Histórico está digitalizando parte do seu acervo, disponibilizando na rede. Né? Os museus da cidade estão sendo reabertos, estão sendo alguns readequados, a parte técnica desses museus. Isso é importante, os museus trazem histórias que foram vividas em épocas passadas, e a gente pode estar ali vivenciando essa imersão dentro desse momento. Então nós temos o Museu Guiomar, que está sendo reaberto com a exposição Ferro Divino. Nós temos o Museu Expedicionário Mogiano, que foi reaberto também, e o Museu Mogiano. Então são lugares em que a cultura e o patrimônio são trabalhados, estão vivenciados. E basicamente, né, as políticas públicas com as escolas, com os jovens. Nós temos projetos esse ano que vão ser colocados em prática com a cidade e até mesmo junto com o Maurício de Souza, que é um projeto que o prefeito queria muito e a gente está desenvolvendo aí, que vai ser anunciado nos próximos meses. Então, assim, a cidade vai ganhar muito, está ganhando, né? A diretoria de patrimônio voltou nessa gestão. Nós não tínhamos ela nas gestões passadas, a última gestão lá só em 2006 que tinha. Então isso é importante para o município não perder esse direcionamento da preservação do patrimônio. Como Mogi é riquíssima, isso é importante essa manutenção.
né? Então, a gente tenta fazer esse trabalho para fortalecer cada vez mais esse setor. Bacana. Então, para finalizar, para quem quiser participar, né, das atividades que a Secretaria de Cultura fornece, onde a pessoa pode procurar? Certo, então nós temos 3 caminhos, né? O mais fácil de a gente conseguir enxergar tudo com facilidade é através do Instagram, né? Cultura Mogi, também o Facebook e também o próprio site da Secretaria de Cultura, né? As 3 ferramentas, nós temos todos os dados ali, sempre tem agenda colocada ali um tempinho antes, então é só acompanhar, participar, poder desfrutar da cultura de Mogi, conhecer a história, conhecer as manifestações de uma cidade tão rica quanto Mogi é. Isso mesmo. Obrigada, Glauco. Eu agradeço o pela sua convite. participação. Muito obrigado. Conhecemos muito mais, né, da história de Mogi hoje. Obrigado. Esse e outros episódios do Café com Mogi News você pode acompanhar no nosso site, que é o www.portalnews.com.br.